Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite. Episódio quentinho, tá? Hoje, dia de lançamento, são 26 de fevereiro e esse episódio está sendo gravado dia 25. Ou seja, foi gravado ontem, né? Considerando a data de lançamento, porque é um episódio com um tema muito quente, um tema que está muito em voga, tem muita coisa acontecendo. Eu trouxe aqui como tema hoje 8 do 1, um atentado à democracia, e para isso trouxemos o brilhante e um cara que vem falando com muita racionalidade e muita técnica ao mesmo tempo, André Marsiglia. Tudo bom, André? Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço o convite, cumprimento todos que nos ouvem. Vamos ver, vamos Então, que vamos. o prazer é nosso. E você veio 2 vezes praticamente no mesmo mês aí, porque você esteve no Fórum Liberdade e Democracia aqui do Líderes, instituto pelo qual sou formado. Fez um episódio lá com a galera que me substituiu, que eu estava viajando. Ficou um episódio muito bom. E o Fórum, você gostou? Gostei, foi ótimo. Não só o fórum, mas adoro tudo. Toda vez que eu vou para o Espírito Santo, fico com vontade de morar aí. Estou querendo convencer aqui a minha mulher, quem sabe uma Ó, hora. eu te digo, eu sou um baiano de Ilhéus, estou aqui há 16 anos, praticamente 17. E, meu querido, eu te falo, o Espírito Santo é um lugar diferenciado, Vitória. Então, assim, eu sou muito suspeito para falar, tanto que eu tô gostando de morar aqui já nesses anos, e não me vejo embora, tá? Não me vejo. Então, É vem sim lindo. que você vai gostar muito. André, se a gente começar. Se eu for, aí faremos ao vivo. Não, faremos vários ao vivo, eu tenho Faremos certeza. presencialmente. Porque eu sei que você vai vir mais cedo ou mais tarde pro Líderes de novo, e aí eu vou aproveitar. Líderes, grande parceiro nosso, sempre ajudando. Até aí a gente vai aproveitar para gravar ao vivo aqui no estúdio. Bom, tenho que agradecer antes da gente começar o episódio propriamente dito, né? Óbvio, André, quem me ajuda, quem permite que eu esteja aqui, que são nossos mantenedores. E o Diga Aí hoje, ele faz parte de um ecossistema de podcasts. São ao todo 6 podcasts que a gente está estruturando. Na verdade, o Diga Aí é o primeiro mais antigo deles. Mas agora em março a gente vai lançar mais 5 podcasts, pensando toda a parte de economia, de finanças, debate de artigos científicos, debate de livros, vai ter um programa de notícias diária, tudo isso com o objetivo de deixar as pessoas ainda mais bem informadas e com maior capacidade de debate e de pensamento. Esse é um projeto estruturado por mim através do meu escritório Mendonça e Machado, que é um escritório de advocacia focado em operações societárias e negociais, e a Apex Partners. Apex Partners, pô, já vem apoiando o Diga Aí, agora esses outros podcasts já há bastante tempo, uma empresa muito forte aqui do mercado econômico, não para de crescer. Então, agradeço muito a Apex e ao Mendonça e Machado. Tá? Então, vamos lá. Minha primeira pergunta: quem é André Marsiglia? Essa é sempre uma pergunta difícil de ser respondida pela própria pessoa, né? Até porque, no meio do debate público, quando a gente se torna mais visível, cada um te chama de uma coisa e poucas delas são elogiáveis, em Por isso que eu geral. prefiro que as pessoas se apresentem, e não eu. Exatamente por isso. Mas eu creio que eu possa talvez me definir da seguinte forma: eu sou um fã da liberdade. Eu acho que a liberdade, muita gente fala, né? A liberdade ela é essencial, ela é o binômio liberdade e democracia. Eu acho que a liberdade ela conserta todos os possíveis malefícios que qualquer regime traga, que qualquer ideia traga. Eu acredito muito na liberdade e, inclusive, eu sou formado em direito, mas também sou formado em letras. E Olha, não eu sabia. acho que a literatura, ela vem, ou deveria vir, justamente dessa liberdade que somente também a ficção permite. Venho de uma casa em que meu pai é um advogado, hoje está com 80 anos, mas é um advogado que trabalhou com liberdade de imprensa. Então, eu sou formado dentro de um ambiente que a liberdade é a tabuleta pregada na porta de casa. Todo mundo tem lá lardo, oscilar. Na minha casa sempre teve liberdade. E isso me Legal. formou, e eu creio que talvez o que me defina mais seja isso. Eu sou um fanático pela liberdade. Você sabe que durante a pandemia ficou aquela injeção de saco, que um botava a bandeira do PT, outro botava a bandeira do Brasil nas portas de casa, né? E eu morava, na época da pandemia, eu morava num condomíniozinho de casa, e, porra, PT
Brasil, PT Brasil. Falei, gente, que negócio chato. Quer saber? Vou quebrar a banca. Peguei minha bandeira que você tá vendo aqui atrás, do Don't Tread on Me, que é uma bandeira libertária. Meu irmão, botei toda a frente. Botei logo grandona aqui na frente. O engraçado é que pouca gente sabe o que é essa bandeira. Inclusive, quem desconhece acaba atribuindo ela a uma questão que é completamente oposto do que ela representa para o meio libertário hoje. E aí ninguém ficava olhando ali. Não, deixa eu te explicar, olha só. Eu não sou nem Bolsonaro, eu não sou nem Lula, eu sou exatamente um favor da liberdade. Por isso que essa é a minha bandeira, não esse lado aí que as pessoas gostam muito de ter um político de estimação, né? Agora, André, eu tive o prazer de entrevistar 15 dias atrás o Ives Gandra, tá? Saiu um episódio com o Ives Gandra. Episódio maravilhoso que ele defendeu demais a liberdade de expressão e de forma Estive com ele lá em Brasília, na Frente pela Liberdade. Foi uma fala importante, também eu admiro muito. impressionante ele. Impressionante a capacidade dele falar e a polidez com que ele fala, né? Inclusive em relação ao próprio STF. Agora, como que o André, formado em Direito, que eu também sou, chegou na ideia da liberdade? Porque a gente sabe que as nossas escolas, principalmente de humanas, né, de direito, é exatamente o oposto. Então, toda vez que eu entrevisto alguém do mundo jurídico que tem a liberdade como um pilar indispensável, eu fico curioso saber como que chegou nessa ideologia da liberdade, assim, por assim dizer. Cara, olha, é interessante essa pergunta, porque eu acabei de falar, né, que eu sou formado em Direito e Letras, tal, mas nenhum desses lugares me levou a isso. Ao contrário, eu acho que a liberdade sempre foi para mim um fator relevante por eu me sentir deslocado em todos esses lugares. Então, a ideia de incômodo, a ideia de... Porque se você hoje olha, por exemplo, uma faculdade de letras, tudo que tem lá é autoritarismo, o autoritarismo woke, mas é um autoritarismo. Eles acham que não, mas é. Se você vai para a faculdade de Direito, como você bem disse, eu não tive uma aula como aluno, uma aula sequer sobre liberdade de expressão. Não passou, Também mas não. nem de raspão, Também não. nem em constitucional, em lugar nenhum, nada. E aí Nem que em eu fiz? Eu fiz filosofia, 3 anos de pública e 2 de privada, tá? Em um lugar, nenhum dos dois nenhum lugares. lugar. Não se toca nesse assunto. Ah, mas era antigamente. Bom, eu vejo hoje. Outro dia eu estava dentro de uma sala de aula de pós-graduação em Direito e era estava dando uma palestra sobre censura e liberdade de expressão e a aluna, a primeira fala dela foi: mas censura de vez em quando não é bom? Então, a primeira fala do aluno de pós-graduação em Direito foi essa. Então, você imagina como hoje estão as salas de aula de Direito. Eu acho que hoje os professores nem podem falar em liberdade de expressão. Antes eles não queriam, agora eles não podem Pega nem falar. faz. Então, Pois é. eu acho que a liberdade, para mim, sempre foi um valor a partir do momento em que eu me sentia deslocado nos lugares que eu achava que deveria haver liberdade. A ausência de Ok. liberdade dentro desses lugares é que sempre me fez acreditar que então era necessário oxigenar com liberdade Uhum. os lugares em que eu estava. Mas aí foi o quê? Foi assim, beleza, a gente gostar de liberdade é uma coisa, mas ter a base técnica, digamos assim, filosófica, não jurídica, porque a jurídica, para um jurista, entre aspas, é mais fácil. Mas e a base filosófica sua? De onde veio? Veio, eu creio que veio sobretudo da letras. Eu acho que nesse caso me instrumentalizou. Eu não fui ler, a minha formação, por exemplo, técnica, seja jurídica, seja qualquer tipo, ela não foi, em momento algum, uma formação acadêmica, uma formação de, os Ok. livros que eu estava dentro da universidade lendo me formaram. Não, eu acho que a universidade me instrumentalizou para buscar os livros que eu queria. E aí eu fui por curiosidade buscando. Eu fui para Stuart Mill, aí eu fui para. Eu fui ler de tudo. Aí eu fui ler Dworkin, aí eu fui ler que é de outra linha completamente Sim. diferente. Fui ler, enfim, de tudo que me caía na mão, mas sobretudo na área dos textos mais filosóficos. Tudo o que eu não lia e tudo que eu não recomendo que seja lido é manual, né? Sobretudo na área de direito. Muito ruim. O que tem é péssimo, e que o que tem, e não só é péssimo, mas é bobagem, é superficial, é mal feito. Então, eu acho Concordo. que quem gosta dessa área de liberdade tem que fuçar, tem que ir atrás, tem que buscar
inclusive em lugares dos mais inóspitos ou inesperados, para encontrar quem aborda esse tema. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Um Olha, livro, até outro dia eu dei uma aula sobre esse livro, falando de liberdade, sobre e parti de um livro de um rabino. O livro chamado olha, A Alma Imoral. E é um rabino chamado Newton Bonder, e tá até uma peça sobre esse livro, etc., em que ele faz esse paralelo, né, que a alma ela representaria a desobediência, então por isso a uhum, alma ela seria legal, imoral, e aquilo, o corpo seria o lugar moral e a alma uhum, seria o lugar da desobediência. Claro, a partir disso ele traz toda. Eu sou católico, não sou judeu, mas ali você tem textos, histórias talmúdicas legal, e tal, tem legal, tudo a ver com liberdade. São pessoas que estão ali refletindo há 2000 anos sobre isso. Então, muito mais que 2000 anos, inclusive. Então, me claro, interessa sempre muito ir para esses textos que aparentemente não estão tratando de liberdade, mas você muito encontra o bom, tema sempre no meio do caminho. muito bom. Só que hoje você também está muito forte nas redes sociais, né? Você vem assim, a sua rede é muito boa, trazendo os cortes lá das entrevistas que você dá. É, foi um objetivo financeiro, um objetivo pessoal, um objetivo de divulgar os ideais ou tudo também? Por que que você resolveu ir para as redes? Olha, a rede social para mim é um negócio totalmente sem querer, porque eu Ó, entrei, tanto que ó, eu entrei nas minhas redes, o meu X é de outubro de 2021. O meu Instagram, eu acho que é menos ainda, faz pouco tempo. uhum, uhum. E no Instagram ainda eu fazia tudo o que diziam para eu não fazer. Falou assim, ó, tudo que você não pode fazer no Instagram é tirar print das suas postagens do Twitter e colocar lá. Era exatamente isso que eu fazia. Aham, Aliás, é exatamente isso que eu faço até hoje. aham, E as minhas redes foram um pouco crescendo, eu acho que à medida e eu fui interagindo com as redes à medida que eu comecei a me tornar mais visível, mas acho que me tornar mais visível, sobretudo, pelas colunas que eu estava escrevendo, podcasts que eu estava participando. legal. Eu comecei a escrever mais, vamos dizer assim, a sério Sim, na revista Cruzoé, isso em sim, 2020, 21. Depois eu saí de lá e tenho até hoje uma coluna no Poder 360. E ali eu acho que eu me tornei mais visível junto com essas aparições de podcast e tal, e aí a coisa foi se uhum, desenvolvendo assim, mas totalmente sem querer. Eu nunca fui uma legal. pessoa de redes sociais, aliás, até hoje Eu peço tenho ajuda aqui dificuldade para também. Eu tenho até hoje dificuldade quem me também. Preciso de ajuda ajuda aqui é do time aqui. minha enteada de 13 anos. Não, se não fosse o time aqui, as redes sociais de aí seriam muito, muito ruins, né? Agora, você tá na rede social e pegando esses prints que você falou aí, que eu leio, você não leio todos, eu leio quase todos, você faz análises técnicas muito bem pontuadas, eh, que qualquer um pode ler, principalmente sobre determinadas decisões judiciais que acabam impactando o nosso dia a dia, a nossa liberdade, até mesmo a própria democracia. E aí eu vou te fazer uma pergunta para abrir e entrar mesmo no nosso tema. Tá com medo, não? Você não tá com medo? Porque eu já tive, Olha, tá? Já recebi uns recados aqui. Já recebi recado. Cara, vai devagar e tal. Eu falei, porra, olha o nível que a gente chegou. Eu não tô podendo falar e ouvir, né? Mas, enfim, e você? Tá com medo, não? você sabe que eu sempre fico surpreso quando eu escuto isso de jornalista. Tem jornalista que às vezes me liga, pedir entrevista, isso, ou uma aspa sobre esse ou aquele assunto, Uhum. e termina falando, ó, parabéns pela coragem. Eu me espanto de um advogado ser parabenizado por um jornalista pela coragem, quer dizer, ao falar de direito. Então você vê o estado de coisas que nós estamos. Mas eu Uhum. acho, Marcelo, que chega num momento, pode parecer isso um discurso, uma coisa vazia, mas tem uma hora que você já não tem mais como voltar. Você já falou. Às vezes eu mostro algumas coisas para minha mulher mais pesadas e ela fala nada do que você já não disse antes. Então, eu creio que chega uma hora que você acha que tem que fazer mesmo aquilo.
passa a ser uma obrigação moral sua, passa a ser algo que se eu não fizer, eu vou ficar mal comigo, eu não vou dormir Eu me tranquilo, sinto, você me entendeu? sinto assim também. Me Acho que sinto é assim por também. aí. Mas se concorda que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas que estão expostas na internet com conteúdos críticos, principalmente como os seus e também alguns meus, essas pessoas têm um motivo para ter um medo à sua própria liberdade? Ah, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Eu, por exemplo, enfim, espero que nunca aconteça nada comigo, mas eu quando chega alguém e toca aqui no meu escritório ou no meu apartamento, outro dia bateram aí e falaram assim: "Ó, Hum, tem uma carta aqui para você aqui embaixo". Falei: "E pronto, é oficial de justiça, é alguma coisa". hum, Mas não tem jeito, medo a gente tem. Mas sabe, Marcelo, eu acho que, pra você ver como não tem como a gente se cercar disso. Até hoje, as censuras que eu sofri vieram dos lugares menos inesperados, aliás, mais inesperados. mais inesperado, né? Mais inesperados. Então, por exemplo, eu já tive, outro dia eu tive uma palestra cancelada na OAB. Então, uma Olha só. pessoa de uma comissão da OAB de Brasília me convidou para a palestra. Quando subiu para a direção, eles me desconvidaram. Claro, deram uma outra justificativa, mas a minha palestra Perfeito. foi cancelada na OAB. Eu dou palestra no Brasil inteiro, um monte de gente me convida, mas na OAB eu não posso dar palestra. Então, Que pelo menos de doideira, né? Brasília. Então, dos lugares menos esperados. E outro dia eu tive uma colega minha, que supostamente é uma defensora da liberdade, um advogado, que foi discordava de mim, num certo ponto de vista, e foi me denunciar numa associação de que eu fazia Sério. parte. Foi denunciar para o presidente. Só que ela não sabia que eu sou do conselho, então o presidente foi se reportar sobre isso para mim. E aí eu soube. Então, a Caraca, que gente doideira. não tem como a gente se cercar de tudo, porque às vezes o tiro vem dos lugares que você É menos verdade, espera. Então, ou verdade. a gente vive o tempo inteiro com medo, ou a gente relaxa e toca para frente a tua vida. E eu escolhi esse segundo caminho por Perfeito. uma questão de sanidade. André, aí, vamos lá. 8 do 1, tá? 8 do 1. Vou dizer o que eu penso do 8 do 1. E antes de entrar no 8 do 1, eu vou dizer o que eu penso sobre uma diferença que eu converso muito, que eu já conversei muito com o querido Denis Xavier, tá? Da diferença entre liberdade de pensar, liberdade de agir, né? Quando que você sai da liberdade de expressão e você entra no campo da ação, né? E, enfim, eu tenho uma conclusão que hoje de que só é ação aquilo que a gente inicia atos preparatórios e inicia uma certa... De novo, há um conjunto de atos voltados a algo. Quando eu penso num golpe, eu não estou falando do 8 do 1, quero colocar ainda no geral aqui. Se eu viro e penso, quero dar um golpe no André, é liberdade de expressão. Eu virar e falar assim, acho que eu deveria dar um golpe no André, ainda estou em liberdade de expressão. Mas no momento que eu chamar o Felipe, que está aqui da minha produção, eu falo, Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos montar efetivamente um plano para a gente dar um golpe no André, e a gente vai começar a stalkear o André, confirmar os horários dele, vai mexer na placa do carro dele, vai botar um GPS no carro dele. Eu já iniciei atos, isso já são ações, atos que fogem do campo da liberdade de expressão e entram no campo da ação. E essa ação, sim, na minha opinião, é punível dos atos de acordo com a legalidade e tal. Mas liberdade de pensar, liberdade de querer algo sem fazer nada para implementar esse algo, desde que seja violador da liberdade, da propriedade, da vida, etc., da pessoa, essa liberdade de pensar não deveria jamais ser punida. Então, quando eu pensava no 8 do 1, eu via a questão, tá, beleza, alguém pensou em negócio? Muito provavelmente alguém pensou. Essa é uma certeza minha, nunca vou ter certeza absoluta. Muito provavelmente alguém pensou. Tem crime aí? Não, não tem. Isso do lado do executivo, das pessoas, dos poderes. Do lado da população que estava lá, muito provavelmente, entre aquelas, sei lá quantas mil pessoas teve lá, alguém queria, bicho, eu quero derrubar a STF, alguém na cama do pensamento. E simplesmente a manifestação jamais vai ser uma tentativa de golpe. O que aconteceu, na minha opinião, ali? Vandalismo. Assim como aconteceu diversas vezes pela esquerda
em vários poderes, em várias assembleias, no próprio Congresso lá, e propriamente em Brasília e tal. E aí, agora, mais recentemente, essa semana, com a delação do Mauro Cid, começaram a sair outros atos. Por exemplo, eu vi um áudio ontem falando da existência de uma minuta. Não, realmente tem uma minuta, tá lá, mas não vai ter o apoio parece que só a Marinha que vai dar o apoio, não vai ter apoio do Exército, não vamos fazer bem-vindo à Venezuela, uma coisa do tipo. Será que ainda assim, em relação principalmente às pessoas com poder, ficou no campo do pensamento? Tivemos, e aí eu gostaria que você diferenciasse as pessoas que estavam lá fisicamente, entrando lá nas repartições públicas, e a galera que falam da minuta do golpe, do Bolsonaro, dos seus ministros e tal. Nesses dois aspectos, que foi o 8 do 1, na opinião do André Marcílio? Foi apenas um atentado à democracia? Foi um ato de vandalismo? Foi uma tentativa de golpe de Estado? Na opinião do André. Olha, pelo que a gente tem até agora, né, esses áudios de fato surgiram agora, enfim, aparentemente relatando que houve ali atos preparatórios e tudo mais. Mas a gente precisa, claro, para o direito, né, a gente precisa ter algum tipo de tranquilidade para avaliar isso. A minha opinião subjetiva, e sem ser necessariamente baseada nos fatos, é de que eu imagino que houve alguém em algum lugar ali que falou, pô, vamos fazer alguma coisa. Agora, eu não sei, porque se fala, por exemplo, em decreto, queríamos fazer um decreto, ou que, pô, decreto, ninguém dá golpe com decreto. Decreto é um instrumento dentro da lei, né? Então, fala-se em decreto, depois fala-se enfim, criar algum tipo de situação, mas 142, porque, enfim, que estava todo mundo ali, até onde eu vi, falando em questões constitucionais, ou seja, dentro da possibilidade de tomar alguma medida que não fosse fora da lei. Eu não vi nenhum áudio, ou pelo menos ninguém em algum momento dizendo, não, a gente vai aqui realmente tomar vamos derrubar o regime e vamos assumir com armas o poder. Realmente, isso eu também não vi nada. Não vi nada desse tipo. Então, me parece, na minha impressão, que alguém pensou em fazer alguma coisa, seja por reação a achar que estava havendo alguma injustiça, seja por reação a acreditar que o sistema eleitoral não estava respondendo dentro do que deveria, seja pelo que for, alguém pensou em reagir ou em agir, mas até onde eu vi, dentro dos ditames e das normas legais, por mais que fosse algo heterodoxo ou alguma coisa... Claro. Enfim, tanto a própria... houve até uma especulação, o próprio Ives Gandra, de que teria sido consultado. Você não consulta um jurista para dar um golpe de Estado. Eu nunca vi um negócio desse. Imagina só, você consulta um guerrilheiro, você consulta um capanga, você não consulta um jurista para dar um golpe de Estado. Então, assim, se houve alguma coisa, alguma cogitação, foi no sentido, até agora, de tomar alguma medida que fosse para restaurar algum tipo de institucionalidade que aquelas pessoas achavam que estava perdida. Agora, sobre essa questão do ato preparatório, cogitação, até onde vai a liberdade de expressão, eu concordo com você. A cogitação é liberdade de expressão. Se cogitar um crime, se planejar um crime, não for liberdade de expressão, precisam prender todo mundo da Netflix hoje. Porque o dia inteiro esses caras ficam cogitando possibilidades de cometimento de crime, não é? Para série, para novela. Vamos prender todos os autores de novela. Então, verdade, cara, que interessante. É verdade, não nunca tinha parado de pensar nesse áudio. A literatura toda a literatura policial é porque é permitido planejar crime. Então, se a gente não puder mais, acabamos com a ficção. Porque a diferença entre o que a Agatha Christie fez e um golpista é que ela não pôs em prática. Ela ficou ali no terreno. A Agatha Christie não é um assassino porque ela abortou aquilo, não levou adiante a sua ficção. Então, cogitar ou planejar não pode ser punido, jamais. Liberdade de expressão. Agora, ato
Aí a outra pessoa vai dizer assim, mas também não dá para punir se for consumado um golpe, porque se for consumado um golpe, não tem como punir, Já porque o foi. Estado vai estar já derrubado. Certo, mas você pode punir o início da execução, e o início da execução, em tese, foi justamente o 8 de janeiro. Isso é um absurdo. Pensar que o pipoqueiro, junto com a moça com a bola de gude e a outra que pichou a estátua de batom, estavam ali imbuídos de uma possibilidade de derrubar o Estado, é algo completamente biruta. Não dá para acreditar que aquilo possa ser verdade. Agora, e o ato preparatório? O ato preparatório não é liberdade de expressão, mas eu também não acho que o ato preparatório de um golpe necessariamente é uma tentativa de golpe. Veja onde eu vou chegar com isso. Se eu chegar e falar assim para você, monitorei uma autoridade, estou monitorando aquela autoridade, pensando que um dia isso pode servir para o golpe. Tá, mas monitorar a autoridade não é um ato preparatório de um golpe. Senão, qualquer coisa vai ser um ato preparatório de um golpe. Eu posso, por exemplo, pensar em monitorar uma autoridade e descobrir que ela tem um amante e mudar o plano, pegar e falar assim, quer saber, eu vou extorquir essa pessoa e ganhar um dinheiro em cima dela. E aí, eu vou ser punido por tentativa de golpe só porque lá atrás a minha intenção era essa? Então, o ato preparatório, ele não é liberdade de expressão, ele pode ser punido, mas não necessariamente como tentativa de golpe. Uma pessoa que monitorou uma autoridade tem que ser punida por ter monitorado uma autoridade. É stalk, desvio de finalidade seria um funcionário público, etc, etc. O que as pessoas aqui parece que querem fazer é o direito de trás para frente. Então, de trás para frente é Bolsonaro e os 34 precisam ser punidos. Então vamos lá, o que a gente faz? Vamos pegar o 8 de janeiro, relacionar com eles com não sei o quê, enfim, cria uma linha ali sem uma prova definida e pronto. E pune-se politicamente. Isso é errado. E é um perigo jurídico, né? A gente está criando aqui a gente, sem perceber, Marcelo, está criando um precedente jurisprudencial em que rede social estimula alguém a fazer algo, ou uma postagem de alguém numa rede social incitar a golpe. A gente está aqui entendendo que se reunir para planejar alguma coisa é uma abolição violenta do Estado. A gente está aqui criminalizando, no fundo, a liberdade de expressão. Isso vai deixar uma marca horrível para o futuro. E aí, sabe o que eu acho? Assim, essa era uma próxima pergunta que ela está aqui e é até difícil de fazer. Quais foram as consequências políticas institucionais? A gente tem aquelas... aí vou botar o Bastiat aqui, né? O que se vê, o que não se vê. A gente tem aquelas que se vê, que é essa narrativa, esse negócio, tal, essas tentativas diretas, um excesso de um poder na mão de um dos órgãos, no caso dos ministros do STF. Só que a gente também tem aquilo que não se vê, que é como isso vai transformando negativamente a nossa sociedade em uma sociedade que quer extinguir a liberdade. Ninguém fala assim, eu quero acabar com todo tipo de liberdade. Ele fala, não, tem que ajustar aqui e ali. E essa narrativa vai se construindo. E isso me dá muito medo, não no sentido de eu ser preso aqui agora, ou você e tal, mas me dá muito medo do futuro do país, entendeu? Do futuro da minha filha ali com 2 anos e meio, como é que vai ser? Ela vai viver num mundo parecido com a Venezuela, com a Coreia do Norte, por mais superficial que isso possa parecer, né? E assim, o que a gente não tá vendo aí, André, na sua opinião, dessas coisas? É nessa linha que eu tô falando? Tem mais coisa? A gente está vendo, eu acho que o que a gente não está vendo é exatamente o que as autoridades, o que o STF, o que está por trás do que o STF está fazendo é o seguinte, eles dizem assim, a democracia, as redes sociais, a liberdade de expressão, elas são um risco. É verdade. E daí? Então você quer viver sem risco? E aí é que é o perigo. O perigo é a gente concluir isso, e elas estão concluindo isso por nós. Vou pegar de exemplo as falas, você falou do Moraes e do Dino. Dino deu uma aula magna, ou magda, acho que é aula magda. Vamos contextualizar aqui, só contextualizar o ouvinte, a gente estava conversando antes de começar o episódio, né, que saiu, acho que hoje, uma fala do Dino dizendo que se existe um demônio, esse demônio é o Bolsonaro. Basicamente foi isso, né? Pode não ser ipsis literis, mas basicamente ele deu esse recado, né? E teve e também teve a do Gilmar, né? No sentido, qual foi a do Gilmar que saiu hoje, inclusive, foi notícia sua, que você postou? Que foi derrotando o bolsonarismo em prol da democracia, um negócio desse, né? Mais ou menos isso aí. Não foi isso? Gilmar... Me corrige se eu estiver errado.
Não, o Gilmar ele deu uma entrevista no Estadão dizendo que você causar tumulto social já é tentar golpe. Ou seja, Nossa Senhora. se você usar as suas redes Tivemos sociais, inúmeros já no Brasil, hein? é isso que ele estava dizendo. Se você usar as suas redes sociais para causar tumulto, isso já pode ser uma tentativa de golpe, porque você enfraquece o Estado. Como eu disse, a gente está criminalizando a liberdade. Todas. É isso. Todas as liberdades. E A de redução ir do e Estado. vir. Oi? E redução do Estado. Está criminalizando a vontade de ter um Estado menor. Sem dúvida alguma, porque você também, óbvio que com isso, criminaliza a liberdade econômica, você criminaliza a livre iniciativa. Hoje, Perfeito. uma das aulas magnas na USP, do Moraes, disse isso. Olha, as plataformas elas só querem dinheiro, Eu vi isso. elas usam a democracia para ganhar dinheiro. Tá, e daí? E o problema é esse, né? O que ele está querendo dizer com isso é nós não podemos permitir. Sim, nós podemos permitir. É justamente porque. E eu até comentei isso no X, dizendo o seguinte: a democracia ela pode trazer intenções ou pessoas ruins. Ela pode proporcionar Claro. coisas ruins. A democracia não é só algo bom. Algo bom a gente tem quando a gente é criança, que tem 3 anos e toma mamadeira. Agora, a gente também é dependente. E é isso que o Estado parece que quer fazer com a gente. Então, eles não querem que o risco exista. Olha, a democracia pode trazer pessoas ruins. Eu responderia a essa indagação do Moraes dizendo o seguinte: é verdade, mas a democracia também pode, pela liberdade, nos livrar das pessoas ruins, e esse é o único regime que permite isso. E a liberdade é a única forma disso acontecer. Eu até publiquei um artigo essa semana, fazendo um paralelo com a Constituição alemã, de Weimar. Todo mundo fala que a Constituição de Weimar ela era muito aberta, e justamente porque ela era muito aberta, ela permitiu, supostamente, a ascensão dos nazistas. E eu comentava isso. Olha, ela era tão aberta, e justamente por ser aberta, ela permitiu a exclusão também dos nazistas. Então, a gente tem que entender que quando a gente tem uma democracia forte, quando a gente tem valores sólidos, as coisas ruins podem acontecer, mas também é porque nós temos uma democracia forte e valores sólidos que a gente consegue extinguir ou extirpar as coisas ruins que acontecem. Se a gente faz a escolha de não correr risco, se a nossa escolha é a de, como há o risco, nós vamos então eliminá-lo, a gente precisa de um Estado totalitário. Que é isso, é o pai, é o Estado tutor, que vai dizer para a gente assim: eu resolvo para vocês. Você é a criança, você vai tomar mamadeira nessa hora porque eu sei o que é melhor para você. E a gente tem visto discurso assim, o Moraes dizendo isso, o Dino dizendo que a sociedade pede o protagonismo do STF, a aula dele magna foi nesse sentido. Olha, o protagonismo do STF veio para ficar porque essa é uma exigência da sociedade, foi a fala do Dino. Essas falas me parecem próximas de líderes à beira do fechamento de uma democracia. Com certeza. Né? Então esse é o perigo. O perigo é as pessoas olharem para o problema que nós temos. Nós temos redes sociais com problemas? Temos. As redes sociais são muitas vezes um problema. Nós temos a liberdade de expressão, às vezes, sendo usada para o mal? Sim, nós temos. E daí? É também por ela que o bem vem. E aí é que vem a maturidade nossa. E não entregarmos o Estado ou a nossa liberdade para juízes fazerem por nós aquilo que a nossa própria consciência deveria fazer. Esse é o perigo. E está próximo de nós nos perdermos desse perigo. Está. Vou fazer 2 comentários aqui. O primeiro é que, não sei se você já viu aquela série da Netflix, Como Se Tornar um Tirano. E muito boa, ele é uns 8 episódios, eu acho, cada um dizendo uma forma que um tirano se utilizou. Um deles é o controle da narrativa dos meios de comunicação e da própria liberdade de expressão. Então fica a dica aí para quem está ouvindo. Uma outra coisa, André, é que um outro comentário sobre sua fala é que eu vejo a liberdade de expressão como um mecanismo de defesa. Se a pessoa não consegue, se eu impedir a pessoa de ser um idiota, se eu impedir a pessoa de ser um racista, de ser de manifestar de qualquer forma que ele é um pedófilo, como que eu não defendo desse cara? Como? Se as pessoas não tiverem liberdade de dizer o que pensam, eles serão sempre falsos à minha vista. Isso é prejudicial para mim. Então, inclusive, o ato de ir contra, no caso de uma manifestação, tá? Ir contra uma determinada eleição, uma determinada vitória,
é algo que demonstra, inclusive para aquele cara que vai para o poder agora, aquele eleito, que ele não é unânime. Então, assim, é indispensável. Muita gente, inclusive, me critica, mas você fica falando de democracia, tal. Eu falo, cara, mas olha só, a democracia, inclusive, eu como libertário, penso o seguinte, eu nem acho que ela é boa, só que ela é melhor do que todas as outras. Exatamente porque ela permite isso aí. Então você é contra a democracia. Não. Do que existe hoje, partindo do pressuposto da existência do Estado, sem dúvida nenhuma, a democracia é o melhor que a gente tem. Por quê? Porque permite exatamente esse peso e contrapeso. Fulano ganhou, o Lula ganhou, mas peraí, estamos aqui agora, eu e você. Se eu e você daqui a pouco, perfeito, daqui a pouco a gente não vai poder literalmente estar aqui gravando isso. É um pulo. É isso. Outro dia eu estava numa aula, pra você ter uma ideia, eu estava numa aula e foi ótimo, o aluno, ele me disse assim, eu falei assim, fiz uma pergunta que era, vocês acham que é lícito a gente questionar a democracia? E aí o aluno falou, não. Falei assim, você acha que a gente deveria, por exemplo, recolher livros que questionam a democracia? O aluno falou, deveríamos. Aliás, foi logo depois do Dino mandar recolher e destruir aqueles livros e tal. Há algum tempo atrás, uma decisão que os livros tocavam em assuntos, questionavam o universo LGBTQIA+, não sei o que e tal. E aí, aí o aluno falou, não, deveria recolher se questionasse a democracia. Eu falei, então, por exemplo, Aristóteles, na Política, no livro A Política, ele disse que a democracia é um sistema degenerado. A gente deveria, então, ter destruído esse livro? Ele falou, não. Aí o aluno, olha que ótimo, aí o aluno falou assim, não, a gente, então, deveria destruir só os novos, não os antigos. Eu falei, bom, se essa regra existisse lá, o do Aristóteles não ia poder ser antigo, porque ele seria novo. Então, quer dizer, toda e qualquer censura, ela sempre cai diante de um questionamento um pouco mais refletido. E a gente sempre fica aqui no raso, infelizmente, e não percebe, como você bem disse, essas questões que estão por trás. Então a gente analisa a decisão do Moraes, está certa ou está errada, mas a gente não vê o que está por trás, o estado de coisas que está sendo estabelecido no país a partir dessas decisões e falas. E isso é muito grave e muito importante, e é preciso ser denunciado, para além da irregularidade jurídica, uma estruturação política de um Estado que quer nos livrar do risco, nos impondo a visão dele, né? Essas pessoas estão construindo um Estado totalitário. Agora, é aquilo. Não é o contrário que acontece. Ninguém chega e coloca uma placa e fala, somos a partir de agora um Estado totalitário. É o contrário, constrói-se a base e depois coloca-se a placa. Exatamente, né? exatamente. E é isso que as pessoas não estão percebendo. A gente está correndo um sério risco, e esse risco ele é parte dele, culpa de nossa classe de advogados, que é uma classe hoje acovardada, de forma... A gente tem 2, 3, 4 advogados, que, enfim, mas é uma classe acovardada, a OAB é acovardada, nós temos jornalistas também, tirando exceções, que fazem coro, e nós temos, portanto, um apoio a isso, um apoio ao poder, não é um apoio a um totalitarismo, são pessoas que estão apoiando o poder. Se o poder amanhã for poder comunista, eles vão apoiar, se for o que for, o poder, com quem estiver o poder, eles vão apoiar. Eles vão atrás. Eles vão atrás, e nisso vamos perdendo, talvez, algo que nós raspamos, beiramos, quase chegamos a ter, que é uma democracia. O Brasil nunca foi uma grande democracia, mas a gente tinha alguma chance, agora nem isso. Sim, tá isso, pois é. E sabe uma coisa também, dentre o que se vê e o que não se vê, é o seguinte, aí sai uma decisão, claro, frente ao STF, já julgando o Bolsonaro, por exemplo, o STF vai julgar o Bolsonaro. O que a gente vê é, beleza, uma quebra direta ao devido processo legal, a regra de julgamento, acusador, investigador, blá, 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 blá. O que a gente não vê é que esses precedentes vão criar um estado de exceção, esses precedentes vão fazer com que o estado de exceção se torne o estado de normalidade, de acordo com os interesses individuais de quem está fazendo isso. Porque não vai ser um estado de normalidade de acordo com a Constituição. É isso. Né? Vai ser um estado de normalidade inverso, na verdade. Se você pegar o protagonismo do STF, começa em 2019, com a abertura dos inquéritos das fake news, o inquérito 4781, Sim.
do qual, inclusive, eu fui o primeiro advogado ao defender a revista Cruzoé da censura e que sofreu lá atrás. Ela, a revista Cruzoé, e o seu fundador, jornalista, o Mário Sabino, foram ali incluídos no inquérito. E, curiosamente, até hoje não saíram. Tanto a revista quanto o Mário Sabino, 6 anos depois, seguem investigados, sabe-se lá por quê. Bom, muito bem. Ali começou-se uma espécie de jurisprudência de exceção. Então, o que era errado foi se normalizando, porque o errado de hoje, quando vem um mais errado ainda amanhã, o de hoje fica tranquilo. Por exemplo, a gente está falando aqui de Bolsonaro, não sei o quê. As pessoas, por exemplo, não se lembram que o Moraes, nesse caso, ele é vítima e juiz. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas isso não existe no Iraque. Se você botar lá no Iraque, no Afeganistão, não existe um cara que é juiz e vítima. A gente viu até nesses vídeos da delação do Mauro Cid, o negócio beirava ao ridículo. Ele falando, quando vocês estavam me monitorando, imagina, isso parece julgamento de tribunal soviético, sabe? Exatamente. Quando você estava ali, quando você, o que você queria comigo? Isso não existe, isso não tem como ser imparcial, isso é uma loucura completa. Em 1984. Mas a gente perde a noção de que isso é importante, porque amanhã já vem uma nova questão e a gente normaliza isso. E esse é o problema. Se você olhar o Dino dando aula magna para estudantes da PUC, o Moraes dando aula magna para os estudantes de Direito, da USP, você vê como é que as coisas seguem. Se você olhar, por exemplo, para uma criança de 13 anos em 2019, hoje ela é esse estudante que está entrando na faculdade. Toda a vida intelectual dessa pessoa foi debaixo de um Estado com uma jurisprudência de exceção. Esse cara que está se formando e vai ter aula magna com o Moraes, com o Dino, aula com essas pessoas, ou com professores que são colegas dessas pessoas e claramente vão se sentir constrangidos de criticá-las, essas pessoas vão sair da faculdade e vão ser os próximos jornalistas, os próximos advogados, os próximos promotores, e etc, etc. Vão ser a próxima sociedade, acreditando que esse é o certo. Marcelo, eu sempre conto essa história. Uma vez eu estava conversando com um empresário, e ele disse que foi para a China, um empresário, inclusive liberal, e ele disse que foi para a China e voltou de lá dizendo que conversou com um menino de 18 anos, e o menino dizia para ele assim, para mim a liberdade não é relevante, porque eu troco a minha liberdade pelo estado aqui de bem-estar que o sistema me proporciona. Claro que ele troca, ele não sabe o que é liberdade, ele tem 15 anos, ele nunca viu. Ele nunca experimentou. Eu, Marcelo, troco tranquilamente uma casa nas Bahamas, porque eu não sei o que é isso. Nunca estive nas Bahamas, não tenho uma casa nas Bahamas. Então, tanto faz trocar aquilo. Então, as pessoas trocam a liberdade quando elas não conhecem. E essas crianças que agora estão entrando na faculdade vão ser a próxima geração, poderão facilmente trocar a liberdade porque nunca viram. Pois é. Inclusive dizem que, eu não sei se é verdade, tá? Mas dizem que existe uma pesquisa sobre os países mais felizes do mundo e que o pessoal na Coreia do Norte bate o teto porque eles não sabem o que é outra coisa a não ser aquilo que eles vivem. Dizem, tá? Não estou dizendo que é verdade, mas dizem que tem, tá? Você acha que, dentre essas inseguranças que a gente vive hoje, André, a maior é a da politização do judiciário? Olha, o problema, o judiciário sempre, sobretudo no âmbito do STF, ele sempre vai ser político. A gente não pode também esquecer que faz parte a politização, ela faz parte do judiciário. Não tem como o judiciário ignorar a política, sobretudo nesse lugar do STF. Ministros nomeados e ministros que vão julgar questões políticas. Então faz parte. O problema é que hoje o judiciário está confortável de ser só político, de ignorar a técnica, de simplesmente atropelar a legislação, de sequer achar que precisa justificar-se para abrir mão do texto constitucional. Então, a gente chegou num ponto que esse é o maior perigo. O perigo é a gente ter normalizado um judiciário que é só político, que se entende como um poder político. Não é um poder judiciário que está se politizando. A gente está aqui hoje falando de um poder político que, por acaso, é chamado de judiciário.
mas é um poder político, talvez o poder político, o central poder político, porque se vangloria, inclusive, do seu protagonismo político, como uma espécie de moderador dos demais. Esse é o maior perigo. O perigo é, nós temos hoje os demais poderes políticos que deveriam conter o judiciário submetidos. O executivo por parceria, o legislativo por submissão. Infelizmente, estamos hoje nas mãos do judiciário. Esse é o maior perigo. A gente não tem muita saída. É um labirinto que a gente está perdido, que eles próprios nos colocaram, e que, assim, a gente hoje ainda, Marcelo, tem alguns caminhos institucionais. Então, a gente está aqui podendo falar isso. Pode ser que a gente não sei a consequência, a gente tem medo, etc. Mas a gente pode falar isso. O senador ou um deputado federal, ele pode fazer uma lei, ele pode ir para a tribuna, ele talvez seja processado, ele talvez a lei dele seja julgada inconstitucional, etc., mas ele pode. Então a gente ainda tem alguns caminhos institucionais e eu acho que a gente precisa aproveitá-los ao máximo para não chegar num momento em que esses caminhos sejam fechados de tal maneira que esse poder político central tome conta de tudo. Esse me parece ser o grande risco. E é um risco não apenas para a liberdade de expressão. Vamos nos lembrar que isso é um risco para investimento, isso é um risco para tudo. Para todas as liberdades decorrentes da liberdade de expressão. Se tirar a liberdade de expressão, todas as outras são muito mais fáceis. Claro. Todas as outras são muito mais fáceis. Basta você ver as decisões que vieram em relação, por exemplo, a Starlink, que você interfere, o Estado querendo se meter na forma do Zuckerberg moderar o seu conteúdo. Tudo isso é uma invasão da liberdade comercial, liberdade econômica dessas empresas. O Rumble agora foi multado pelo Moraes em 8 milhões, eu acho, porque não indicou um representante, enfim. Agora, eu acho assim, eu tinha uma pergunta aqui que era qual era a saída, né? Como chegamos a... Eu tinha dúvida aqui, né? Como chegamos a isso e como mudar, mas como chegar a isso a gente ficou muito claro aí desde 2019. Eu acho até que vem um pouquinho antes, tá? Eu acho até que vem com a Lava Jato. Acho que a Lava Jato tornou o STF um órgão, assim, principalmente a figura do Joaquim Barbosa como um herói ali e tal. Enfim, e concordando com você, por mais que eu vi um vídeo seu, por mais que a Lava Jato não tenha sido perfeita e se fale em inúmeros vícios, esses vícios foram por vários, assim, teve todo um processo legal, teve a primeira instância, segunda instância, terceira instância e tal. Aqui nem isso, né? Assim, quando tem um vício, você recorre para a segunda sobre aquele vício. E agora, em que situação que a gente está? Muito bom esse áudio seu. Então, assim, como chegamos a isso, acho que está bem claro. Como mudamos, não tem jeito. Eu acho que a gente tem que continuar defendendo aquilo que a gente concorda e deixando as pessoas defenderem também aquilo que a gente discorda, né? Aquele negócio, eu posso discordar de você, mas eu nunca vou querer tirar a palavra de você para que você fale daquilo que você pensa. E, querendo ou não, acho que o mundo está começando a dar uma guinada, André. Eu acho que o mundo está começando a virar um pouco esse pêndulo para aquilo que chamam de direita. Eu não gosto dessa dicotomia direita-esquerda, mas, enfim, para facilitar aqui, a gente tem o próprio Estados Unidos, a gente teve a Alemanha agora, surpreendente, se falasse 5 anos atrás, o que aconteceu agora, a Alemanha foi agora da direita, a gente tem uma Argentina que décadas e décadas agora com o Milei, e ano que vem a gente tem eleição, né? Eu não tô pedindo voto aqui para absolutamente ninguém, mas ano que vem tem eleição, enquanto não tirarem da democracia as eleições, a gente ainda tem esse caminho por aí, né? Eu acho que esse é o caminho mais razoável, e nem só pelo executivo, né? Todo mundo está muito preocupado aqui com o executivo e tal. O único caminho, a gente já viu que o STF não vai recuar. Quando veio aqui a OEA, inclusive estive lá com Pedro Vaca, e muito, muito gentil. Aliás, eu tinha 5 minutos para falar, fiquei falando 20 minutos, tiveram que tomar a minha palavra, quase eu fui imagina só, foi coisa engraçadíssima, porque eu fui, quase que eu saí de lá falando que fui censurado pela OEA, que veio aqui falar da censura. Mas eu realmente exagerei no meu tempo. Mas seja como for, quando a OEA veio, houve um certo, entre aspas, recuo, e quando isso aconteceu, eu denunciei na hora. Eu falei, não é recuo, não se iludam, as pessoas vão muito pelo dia. E a OEA foi embora, a gente já viu o que aconteceu no Brasil, né? É que nem quando a visita vai embora,
e a mãe vem dar bronca na gente porque a gente não se comportou bem, né? Fecha a porta e fala, agora vocês vão ver. É Agora isso que vai está ver isso aí. acontecendo. Concordo. Tira o chinelo e vem para cima. E é isso que o STF tem feito. E vai fazer pior com a proximidade do julgamento das redes sociais e pior com a proximidade das eleições. Havendo 26, eu creio que essa é a saída. Porque se houver uma impossibilidade, também aqui não estou querendo cantar voto para ninguém, mas assim, havendo uma impossibilidade de parceria entre judiciário e executivo, não precisa ter parceria com a chave trocada, é só não ter parceria, porque não é para ter. Então, não é para ter, não havendo parceria nem aliança, os poderes sendo independentes e até se confrontando o que é bom para a democracia, é para isso que servem os poderes, né? Nós temos 3 poderes para se enfrentarem, pelo amor de Deus, e não para baterem papo, fazerem reuniõezinhas com troca de gravata e comendo lagosta. Jantar e tal, exatamente. Jantar. Então, a gente tendo essa independência e tendo a possibilidade de ter um legislativo não submetido, porque a gente tem alguns muito bons congressistas e outros horrorosos. Eu já estive em alguns debates com parlamentares envolvidos, dá para você perceber que boa parte não tem a menor ideia do que a gente está aqui, por exemplo, hoje conversando. Não sabe, não entende o assunto, não conhece o contexto. Para boa parte dos congressistas, o que importa é a emenda parlamentar. Esse é o tema. Então, se a gente der uma renovada, sobretudo no Senado, eu creio que a gente tem condições de, a partir de 26, fazer com que esses poderes exerçam a função deles e que hoje não é exercida, que é a de conter os tais freios e contrapesos, que eu até passei a chamar há um tempo atrás de freios e contrapresos, eu acho que talvez seja o melhor nome, os freios e contrapesos para que o judiciário volte para sua casinha e volte a ser uma corte constitucional, que é o que nunca deveria ter deixado de ser. E de moralidade, né? Porra, porque quando eu vejo lá Cabral solto, quando eu vejo lá anulando o cara, o Palocci lá que falou, eu fiz e tal, anulado tudo do cara agora e ninguém fala nada, essa mídia carniça, como a gente diz na Bahia, essa mídia carniça, essa mídia ridícula, não fala nada, virou normal, cara, normal. Enquanto isso, a moça lá do batom, que beleza, você depredrou, entre aspas, né? Um negócio, beleza, qual é a pena lá? Contravenção, sei lá o que é. Porra, a mulher tá presa lá 2 anos, sei lá o quê. Tá 2 anos, tá presa sem julgamento há mais tempo do que a pena daquilo, supostamente, daquilo que ela fez. Claro, ela vai ser presa por 17 anos, porque uma coisa interessante é que o pessoal do dia 8, eles chegam a essas penas de 17 anos porque eles não pegam só a pena de depredação, de pichação, isso daí não dá um ano, mas onde que entra? Eles enfiam em todos eles golpe de Estado e abolição violenta do Estado. Cada um desses crimes, um deles tem máximo de 12 anos, o outro 10. Só nisso já vão 22, se você somar o máximo das penas. Então, e ainda abolição do Estado e golpe do Estado, é a mesma coisa. Não dá para você julgar a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Então, quer dizer, como é que posso dar um golpe sem abolir o Estado? Ou como é que eu posso abolir o Estado sem dar um golpe? Claro, são o mesmo crime. E eles punem, portanto, 2 vezes pela mesma coisa, o que é errado. Em direito, a gente diz que isso é bis in idem e, portanto, é ilegal. Então, por isso que chega a 17 anos. Se você pegar o que eles fizeram, dá 1, 2 anos. Mas esses caras do dia 8, eles precisam estar sendo tratados assim, justamente para que a construção da linha é essa, né? Para que eles possam dizer que aquele foi um ato executivo e, portanto, a tentativa de golpe dos 34 denunciados agora, que seriam os mandantes do pessoal do dia 8. Como é que eles eram mandantes? Como é que eles exerciam esse mando? Por rede social, incitação de rede social. E aí entra a criminalização da liberdade. Quer dizer, para eles politizarem tudo isso, a nossa liberdade é dada como barato. E para finalizar essa primeira parte aqui, eu gostei demais do que você falou da questão dos poderes.
quem falou isso aqui no Diga Aí foi o Rodrigo Marinho. Ele falou assim, harmonia entre poderes? Mas os poderes o objetivo deles não é ser harmônicos, é serem desarmônicos. Eu não estou falando de pegar em briga, sair de murro, etc., ou xingar o outro. Não estou falando disso, palavras dele, né? Estou falando que eles têm que ser desarmônicos, senão, se é para controlar um ao outro, vai ser melhores amigos? Que melhor amigo que controla um outro? Por aí vai. Claro. Realmente complicadíssimo. Aliás, você pode pegar os países mais democráticos e mais civilizados, são os que têm discussões mais incivilizadas e confrontos mais aguerridos entre os poderes. Exatamente, e também é nesses lugares que a imprensa é mais contundente, que os debates são mais... O confronto é resultado de maturidade democrática, e é esse o ponto que aqui o STF ou não entende, ou faz que não entende para poder agir. Isso. Mas o discurso deles é: o confronto é tóxico, o confronto causa ódio, o confronto causa desinformação. Bullshit, balela, isso está errado, é uma visão tosca da vida, né? Da vida. Aliás, é só a gente pensar qual é o relacionamento mais saudável, aquele com a tua mulher, em que você tem os problemas e ninguém fala nada, ou aqueles que tem problema e você senta, discute, etc. Conversa, etc. debate. Pô, se você chega em casa, se você acredita que um relacionamento passa a sua vida inteira com a sua mulher ou com o seu marido, e em momento nenhum você questiona, pô, será que eu devia estar nesse casamento mesmo? Será que eu estou certo? Será que eu gosto dela? Será que os meus filhos me dão o que eu devia? Será que eu dou o que eu devia para o meu filho? Se você não faz esse questionamento, você é um imbecil. Você é um completo idiota. Perfeito. Então, questionar o lugar que você está, questionar as coisas que você tem, discutir sobre elas, é saudável. Só não faz isso quem tem medo. E quem tem medo é um idiota dentro de um regime democrático. Ou você está num regime totalitário. Isso pode acontecer, inclusive, numa relação amorosa também. Né? Uma relação em que você não posso falar nada, senão apanho. Pode. É um pouco isso que a gente está vendo o nosso judiciário pregar. A calma imposta pelo medo. Perfeito. Não tenho nem comentário para você. Vou terminar essa primeira parte exatamente desse jeito. E agora a gente tem uma segunda parte aqui. Tenho que agradecer um outro patrocinador, Tomasi Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. Vou brincar aqui, eu tive o prazer de tirar sangue, não é um prazer, né? Mas uma vez que eu tive que ir lá tirar sangue para dar um check-up, eu tive o prazer de ir no Tomasi. Cara, como o pessoal lá é simpático do início ao fim, isso é algo que me encanta demais. Inclusive, já levei minha filha lá e o pessoal é sempre ímpar, é sempre um atendimento muito diferenciado. E aqui nos bastidores, André, você mencionou esse biscoitinho aqui, hein? Esse aqui, ó, da Claides. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu quero seu endereço. Não é para te stalkear, não é para te monitorar, mas é para a galera da Claides mandar esses biscoitos aqui. Esse aqui é o carro-chefe deles, que é aquele famoso casadinho, né? Que vem ali com uma goiabada no meio. Eu mesmo, eu tava me resistindo aqui, mas eu tive que pegar um. E eu só não vou te mandar esse açaí. É muito bom, não, é muito bom. Esse da Claides é de Santa Teresa. Eu só não vou te mandar um açaí. Esse aqui é um suco de açaí com maracujá. É até bom que me deixa calmo durante as entrevistas. Eu só não vou te mandar porque ele não vai chegar gostoso aí, né? Senão eu também te mandaria da Vibes. Mas quando você vier em Vitória, faço questão não só de te dar mais biscoitinhos da Claides, mas como também te levar lá na Vibes, né? Que é muito, muito bom. É um açaí sem conservantes, sem aditivos, é muito bom. E enquanto você vai responder nessa fase 2, eu vou pedir a licença e a liberdade para ir comendo biscoitinho aqui da Claides, tá? Agora é papum, André, indicação, tá? Eu vou falar e você indica com a ver com o tema ou não, você fica à vontade. Indicação de um livro. Olha, um livro, eu vou para um clássico, a gente até mencionou, eu até mencionei alguns livros. Bom, primeiro eu vou fazer um jabazinho aqui, vou indicar o meu. Pode. Boa. O meu, Cadê? Que é o Censura por Toda Parte. Está aqui, ó. Da Avis Rara. E está na Amazon à venda, para quem tiver interesse. Eu conto ali como os inquéritos, os bastidores jurídicos do início dos inquéritos das fake news em abril de 2019. Todo o caso da censura cruzou, por que começou, eu faço conjecturas, conto como tudo ocorreu, o diálogo com o STF. Tem até WhatsApp, eu ponho aqui o WhatsApp
que eu recebi do STF, com Caraca, decisão. A gente ó, recebia as decisões pelo WhatsApp, olha que maravilha. tá doido. E, Se eu te mandar meu endereço, você me manda um autografado? claro, com o maior Tô prazer do pagando, óbvio, mundo. comprando, tá? Comprando, com certeza. Pô, Não, imagina, eu meu agradeço. presente. Meu presente. Você vai me mandar o biscoito, eu te mando o livro. Ah, garoto, boa. Eu acho que nem precisa falar de outro livro, tá? Isso aí já tem tudo a ver com o nosso aqui, muito bom, tá? Um filme. Um filme, rapaz, um filme. Isso muda, né? O problema é que isso sempre Claro, muda. Mas, olha, eu acho que um clássico para mim que eu gosto muito de ver sempre é O Poderoso Chefão. Não tem muito como fugir bom. muito. Sensacional, filme sensacional. E uma série? Uma série, pô, você sabe que essa é uma série também que eu gostei muito de assistir. Acho que foi uma das poucas séries que eu assisti inteira, aliás, chama El Patrón del Mal, que é sobre o Pablo Escobar. Fiquei viciado nessa série, uma série de 80 capítulos, Cacete. episódios. Quem fez foi a TV Caracol, é uma série colombiana, e muito bom. O ator, inclusive, é a cara do Pablo Escobar, e Porra, dá de 10-0 em Narcos e parece, outros que tais. parece sim ser interessante. Um desenho de infância. Um desenho de infância, puxa vida, essa é boa. Um desenho de infância, acho que Tom e Jerry. Então, já é muito indicado Tom e Jerry aqui. E uma brincadeira de infância. Uma brincadeira de infância, essa é perigosa, hein? Essa pergunta é perigosa. Mas eu acho que é, pega, né? Acho que a gente. Até Muito hoje eu boa, tô pega, acho, pega. brincando disso. É. Um estilo musical. Eu gosto muito de música clássica, mas também gosto muito de MPB. Boa. E uma banda ou artista favorito de música. Bom, é, uma. Cara, você sabe que eu tenho acho que dois artistas que são. Um é muito da minha adolescência e o outro da minha maturidade. Da minha adolescência, Raul Seixas. Sempre fui fanático por Raul Maravilhoso. Seixas. E na minha Muito bom. maturidade, eu acho que eu gosto muito de Chico Buarque, sempre gostei, mas Tom Uhum. Jobim, para mim, é o Muito bom também. grande, aliás, porque ele transita até um pouco entre essa questão Uhum. da música clássica e MPB. Tom Jobim, para mim, é impagável. Um valor como princípio. Ah, liberdade, não tem jeito. Um herói. Um herói, meu pai. Um esporte. Um esporte, futebol. Futebol. Um time. Palmeiras, infelizmente. Palmeiras. Ué, Sofro. ganha pra caramba aí. É, Tá ganhando pra caramba. agora tá um pouquinho pior. É. Vou complicar sua vida, hein? Um jurista. Eita, um jurista. Rapaz. Vivo, É, morto, aposentado, o que quer que seja, tá? Um jurista. é, um jurista. Ah, eu vou no clássico aqui. Eu aprendo muito com os clássicos. Vou no velho Rui Barbosa. Boa. Embora o Ives também seja um grande jurista, a gente mencionou ele aqui. Grande, Fica toda a minha grande. admiração aí. Um deputado federal. Um deputado. Olha, tem um deputado que tem tido um destaque, tem diversos deputados que eu tenho admirado, tenho acompanhado o trabalho, o Estado, a gente falou até da frente parlamentar, estive com a deputada Júlia Zanata, com outros deputados também que têm se Uhum. interessado por esse tema, mas eu não tenho como deixar de destacar alguém que vem fazendo um trabalho realmente pela liberdade, que é Sim. qualquer coisa, que é o Marcel Van Hatten. Ah, como eu queria Marcel um dia como presidente, meu velho. Como eu queria Marcel como presidente um dia. Então vai, um senador. Um senador. ah, Marinho. Boa. Um ministro do STF, lembrando, vivo, morto, aposentado,
tá? Pra ficar fácil. Aí eu facilitei sua vida aqui agora. Mas vai, um ministro do STF. Aleomar Baleiro. Essa das antigas. Esse só realmente quem é velho a beça vai Eu lembrar. não sou velho beça não, pô, mas eu já ouvi falar muito dele, da Aleomar Baleiro. É, Minha penúltima. Vai lá. Não, ele era um grande pensador, inclusive, grandes frases, grandes tiradas, e alguém que tinha algo que nós perdemos completamente, que é sobriedade. Sobriedade, muito boa. Medo. 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 Não deixa de ser um medo, mas hoje eu entendo mais como uma pena. É uma pena mais do que um medo, um misto de tristeza por ser uma pena, que é a finitude, a morte. Acho que é uma pena. É um medo, mas é uma pena. Grande Entendi. Pena que ocorra. Para finalizar, uma ambição. Olha, eu tenho uma ambição, que é nós temos aqui no Brasil um regime democrático e uma visão sobre liberdade o mais próximo possível que os norte-americanos têm, ou construíram para si. Porque não é um valor de ocasião, é um valor estrutural, é um valor cultural. Eles acreditam que estejam respeitando a fundação do seu país ao respeitar a liberdade. Eu acho isso de uma beleza, eu ambiciono muito que um dia a gente tivesse isso. É verdade. Eu ia até pedir para você dar um recado final aqui, mas eu acho que é por aí, Tá mas dado. enfim, te passa a palavra para um recado final, e não, é isso mesmo, fica à vontade, te passa a palavra. Não, agradeço, espero que a gente tenha também ajudado a reflexão das pessoas, né? Eu acho que um pouco tem uma função didática nessas discussões todas. A gente precisa realmente, eu tenho me preocupado muito, sabe, Marcelo, com isso. A gente fala muito em mudar o país, em mudar as leis, em mudar o Senado. Não existe lei que sobreviva a uma ausência de estruturação cultural. Ou seja, se você não... Você tem a lei, mas aquela lei, aliás, quem falava muito isso era outro jurista interessante, que era o Miguel Reale, o Reale velho, Sim. não o filho, Sim. com uma visão cultural do direito. É inevitável a gente pensar que há um aspecto cultural na interpretação do direito. Então, se nós não cuidarmos da formação, não adianta melhorar as leis ou a democracia, porque quem vai cuidar dessa estrutura que a gente quer mudar serão as pessoas que estão vindo. Elas precisam de uma formação. E por isso, fazendo até o link com o início, eu gosto tanto e tenho uma imensa admiração por eventos, a gente fez um evento no fórum, agora me fugiu o nome do fórum, mas Liberdade e Democracia. De Liberdade e Democracia, inclusive estou aqui com o prêmio que me entregaram, está aqui carinhosamente guardado, e falar com os jovens, estar com esse público, para mim, é a coisa mais relevante. Muito bom. André, sem palavras para agradecer, episódio riquíssimo, muito obrigado. Já fica o convite quando vier presencialmente em Vitória, a gente gravar presencialmente. Excelente, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. É isso, valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.